Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Vandelso, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, centro da cidade. E é chegado o momento do nosso devocional diário. E temos um ponto alto do nosso encontro diário, que é a leitura da Palavra de Deus. Bíblia de Jerusalém. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses. Nós já estamos no capítulo de número 2, lemos ontem dos versículos 1 ao 11, primeira porção do capítulo 2. Este capítulo 2 que está dividido em 3 porções intituladas. Na porção de ontem, o título era Manter a unidade na humildade. Hoje, dos versículos 12 ao 18, o título é Operar a Salvação. Vamos ler o que nos diz, então, essa porção dos versículos 12 ao 18 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim: Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência. Operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Mas, se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me regozijo com todos vós. E vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. São esses os versículos 12 ao versículo 18 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, intitulada na Bíblia de Jerusalém, O Operar a Salvação. Aqui Paulo ele reconhece que os filipenses, ele está preso. Paulo não está em Filipos, na cidade de Filipos, né? É uma carta que está sendo lida na igreja de Filipos, escrita por Paulo. Então ele diz que eles sempre foram obedientes, não só na presença de Paulo, quando ele esteve com eles, como particularmente agora, diz o apóstolo, na minha ausência. E por que ele espera esta obediência não a Paulo, não a sua condição de apóstolo ou de fundador da igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Filipos? Não, é uma obediência à palavra, para que pela palavra eles dessem bom testemunho da sua fé. Vamos entender isso na reflexão dos versículos. Ele diz assim, Operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo sabia que o povo de Filipos era um povo, que era influenciado pela cultura grega
helenística, de um tempo de pluralidade, né? Dentro de uma nação que havia um cultuar a uma pluralidade de deuses, né? Então ele, que apresentou aos filipenses o Deus verdadeiro, disse a eles que ele reconhecia que eles foram obedientes a este Deus da palavra quando ele estava com eles, e também agora quando ele estava ausentes, e ele pede a eles para que eles operem a salvação que eles receberam em Cristo com duas palavras. Ele coloca: com temor, não é? Observando a palavra de Deus, sabendo que o não cumprimento, a não obediência os colocaria em situação de perigo. Então tenham esse temor e tremor, porque o perigo os levaria a uma condenação e a uma possível volta à velha vida, não é? Então eles, olha, temam e tremam no operar da vossa salvação em Cristo. Ele prossegue dizendo assim: fazei tudo sem murmurações nem reclamações. Provável que a caminhada da igreja, ali os primeiros dias, não é? O Evangelho, né, como uma nova vida a ser seguida pelos salvos em Cristo Jesus, levava-os no conflito com a velha natureza a dificuldade de entender esse novo caminhar, essa nova vida em Cristo, apartada da idolatria, apartada dos vícios, apartada das prostituições, apartado da mentira. Não é uma novidade de vida que eles estavam vivenciando em Cristo, e isso gerava, no conflito com a velha natureza, tropeços, né, que se materializavam possivelmente em murmurações e reclamações. Então Paulo recomenda aí, como apóstolo da igreja, né? Fazei tudo sem murmurações nem reclamações. E por que eles deveriam agir assim? Ele diz: para que vocês se tornem irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito no meio de uma geração má e perversa. Ele diz: no seio da qual, né, desta sociedade má e perversa, ele diz: olha, vocês devem brilhar como astros. Uma sociedade perversa, má, pecadora, idólatra, que não observava a lei de Deus, a palavra de Deus, logo não tinha temor, nem tremia, vivia a bel prazer. Ele dizia: olha, vocês precisam, ao viver, operar a vossa fé, né, temendo a Deus e tremendo as consequências de um afastar-se de Deus. Ele diz que vocês não reclamem, não murmurem, para que assim vocês sejam, diante desta sociedade má e perversa, irreprováveis e puros. Ele diz: para que assim vocês brilhem como astros no mundo, ou seja, influenciando com a sua vida em Cristo, o seu testemunho de fé, influenciando aquela geração má e perversa. Ele diz assim: assim, no dia de Cristo, e aqui ele viaja no tempo com a igreja dos Filipenses, dizendo: olha, para que no dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele diz assim: eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Paulo projeta aqui para eles: vivam sem murmuração, sem contenda, sem reclamações, abracem essa nova vida em Cristo Jesus, caminhem nela, firmados os vossos olhos
em Jesus, o autor e consumador da vossa fé, para que quando vier o dia do Senhor, o dia que Ele vier buscar a sua igreja, eu não tenha por vocês corrido e me esforçado em vão, não é? Mas pelo contrário, que tenha valido a pena eu ter levado a vocês a mensagem do Evangelho, para que vocês possam ter operando em vocês a salvação em Cristo Jesus, dia após dia, vencendo uma batalha de cada vez. Não é? Paulo sabia que o Espírito Santo, o processo de gerar dentro de nós uma nova vida, não é? É um passo de cada vez. A velha natureza se manifesta e a gente, pela luz do Espírito Santo, a gente não segue aquela inclinação da velha natureza, mas busca seguir a orientação do brilho do Espírito Santo para vivermos sem murmuração, sem reclamação, sem contenda, abandonando a idolatria, abandonando o pecado, abandonando as paixões mundanas, como na linguagem que Paulo diz a Tito, vivendo neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o dia do aparecimento do nosso Deus. Olha que amarrações das cartas, né? A coerência de Paulo na sua mensagem, em suas cartas. E ele prossegue, agora, se o meu sangue, ao invés de ter corrido em vão, ele for derramado em libação, ou seja, ainda que eu venha a tombar no campo de batalha em prol do Evangelho, não é? Ainda que meu sangue for derramado em libação, em sacrifício, serviço da vossa fé, ou seja, se tiver valido a pena combater o bom combate, para que vocês operem a vossa fé em Cristo de maneira eficaz e os preparem para o dia de Cristo, ele encerra a sua fala nessa porção dizendo: alegro-me, alegrarei e me regozijarei com todos vocês, e vós também se alegrarão e se regozijarão comigo. Ou seja, ele aponta um encontro futuro com os irmãos filipenses em Cristo no dia da sua volta, não é? Para que o meu morrer em Cristo tenha valido a pena, porque por ter levado a mensagem a vocês terem abraçado essa mensagem, terem operado essa fé em Cristo Jesus, dando bom testemunho de vida transformada, liberta e que serve ao Senhor, e que esse encontro do apóstolo, o pregador, com os alcançados pela mensagem da cruz, esse encontro lá no dia da volta de Jesus, seja motivo de gozo e de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a reflexão para hoje, nesta porção dos versículos 12 a 18 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, sobre o título Operar a Salvação. Com esta palavra eu te abençoo, a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.